Oi pessoal, tudo bem? Bem, gente, estou aqui para resolver com vocês algumas questões do analista e técnico do Banco Central que com certeza irá cair na sua prova. São questões das últimas provas do CESP, onde, com certeza absoluta, as questões que virão na sua prova serão semelhantes, iguais. Ou seja, basta que você preste bastante atenção nessas questões que eu escolhi para resolver com vocês e lá na hora da prova vocês vão encontrar outras semelhantes. Muito bem, vamos ver como que funcionam algumas questões atualizadas agora e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas dicas, nas situações, nas palavras-chave que o CESP gosta de cobrar nas provas. Muito bem, vamos lá para as questões, pessoal. Olha só essa prova. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, de forma que um julgamento exclui o outro e são simbolizados por letras maiúsculas como P, Q e R, ou outras, etc., S, T, qualquer letra. Novas proposições podem ser construídas usando-se símbolos especiais e parênteses. Uma expressão da forma P, então o Q, é uma proposição cuja letra é se P, então o quê? Ou seja, cuja leitura é se P, então o quê? E tem valor lógico falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Caso contrário, é verdadeiro. Vamos para as questões. Olha essa questão, pessoal, que o CESP perguntou na prova. Considerando que cada proposição lógica simples seja representada por uma letra maiúscula e utilizando os símbolos usuais para os conectivos lógicos, que são E, ou, então, C e somente C, conforme nós vimos nas aulas, olha como ele perguntou a questão. A frase, o ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. É uma proposição lógica simples. Muito bem, pessoal. O que vocês devem prestar atenção e o que vocês devem lembrar da aula? Toda proposição. Quando que eu consigo dizer que uma frase é uma proposição? Quando eu consigo determinar o seu valor lógico, se é verdadeiro ou se é falso. Portanto, a frase está afirmando o quê? Vejam só, o ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Você consegue dizer se essa frase é verdadeira ou falsa? Sim, nós podemos dizer que o ser humano precisa disso tudo para crescer. Nós podemos dizer se é verdadeiro ou se é falso. Portanto, essa frase na prova seria o quê? Uma frase certa, uma frase correta. Muito bem, pessoal. Então, basta você saber se uma proposição ela é verdadeira ou falsa para dizer se ela é uma proposição simples. Uma proposição composta, ela deverá vir separada por quem? Por um conectivo, ou E, ou então, ou C e somente C, correto? Muito bem, vamos para a próxima questão. A proposição, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Estaria corretamente representada por P, então Q, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientes e escolhidas? Muito bem, vamos ver, pessoal, atenção, onde você deve prestar muita atenção nas questões do CESP, esse termo pois, ele indica o quê? Uma condicional. Nós podemos mudar essa frase e ele entra como uma condicional. Então, quando você lê a frase, se ele tiver um pois, separando depois da vírgula, então indica uma condicional. Portanto, vamos visualizar na questão onde que está essa condicional. Muito bem. Ok, pessoal? Então, por que essa questão está certa, né? Podemos observar que tem o pois. Então, esse pois aqui, pessoal, ó, depois da vírgula, ele indica uma condicional. Eu posso mudar a frase colocando uma condicional. Posso dizer, se a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, então o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Por isso que essa questão está correta. Por quê? Porque esse pois, ele está nos indicando o quê? Uma condicional. Então, na hora da prova, se tiver um pois, você vai saber que é o quê? Uma condição. É isso que você vai fazer na hora da sua prova. Então, está correto, certo? Vamos para a próxima questão. Atenção, pessoal. Muito bem. Olha só. A proposição, a expressão como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos, estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo. É uma proposição lógica
que pode ser representada por P, então o quê? Em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Olha, pessoal, de imediato nós conseguimos ler a frase inteira, integral, e não vimos nenhuma condição. Não tem um conectivo indicando que é uma condicional. Portanto, o que nós devemos observar na frase? Se eu consigo modificar essa frase, dando sentido de uma condição. Como nessa frase não dá para fazer isso, é uma frase inteira, podemos dizer o quê? Que a frase está errada. Não dá para ser representada por uma condicional. Então essa proposição não é uma condicional, portanto está errada. Dá uma olhada na frase, lê novamente, tenta modificar que você vai ver que não dá para encaixar uma condição dentro dessa frase, correto? Vamos para a próxima questão. A sentença, o crescimento do mercado informal com empregados sem carteira assinada é uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a folha de pagamentos. Pode ser representada corretamente, representada como uma proposição composta. Então, novamente, pessoal, veja que essa frase está te dando uma afirmação. Não está dizendo nada de condicional, não tem uma condição para que isso exista. Então, se ela está afirmando, eu posso direto dizer que ela está errada, não é uma condicional, porque a condicional não vai diretamente afirmar, existe uma condição. Como ela está afirmando que não é uma condicional, mesmo que eu inverta essa frase, eu não consigo transformar uma frase com sentido completo, exato, e ser uma condicional. Portanto, está o quê? Errada. Muito bem. Vamos para a próxima. Pessoal, essa questão agora, nós vamos fazer o quê? É um estudo da tabela verdade, onde com certeza vai cair na sua prova, certo? Então, é uma questão muito importante, gostaria que vocês observassem, a partir dessa tabela verdade, tem uma questão que ele pediu. Já deixei no ponto para que vocês possam relembrar tudo que nós estudamos em sala de aula. Muito bem, olha só. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta das proposições simples, P, Q e R. Julgue os itens seguintes a respeito da tabela verdade, de S. Pessoal, vamos construir a tabela verdade. Eu gostaria que vocês relembrassem lá do estudo na aula, de todos os valores lógicos, do então, do e, do ou, do se e somente se. Gostaria muito que vocês dessem uma relembrada lá. Então vamos construir a tabela total para ver se está certo ou errado na prova. Muito bem, vamos lá. Olha, aqui como ele quer saber a família do S, se S é P, então o Q e R, então na última coluna da tabela, quando nós construímos a tabela verdade, de S, aparecerão de cima para baixo e na ordem em que aparecem essas situações, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então vamos construir para nós podermos ver se está certo ou se está errado. Lembrando todos aqueles macetes que nós vimos em aula. Família do ou, qual que é? Só é. Na família do ou, só é falso quando os dois forem falsos. No e, só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiro. No então, só é falso quando der Vera Fischer. No se e somente se é sempre verdade quando forem iguais. Sendo assim, vamos construir a tabela verdade para você poder ver se está certo ou errado na prova. Muito bem. Então, está aqui a tabela que ele forneceu para nós podermos trabalhar e ver se está certo ou errado. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? A família do P, então, Q. P, então, Q. Qual que é o macete, pessoal, do P, então, Q? Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou seja, quando der Vera Fischer. Muito bem. Então aqui eu tenho verdadeiro com verdadeiro e depois tem um E lá. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. E assim por diante. Veja, Vera Fischer, verdadeiro e falso vai dar falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro. Como não é na ordem verdadeiro e falso, isso vai dar verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso vai dar verdadeiro. E falso com falso, verdadeiro. Muito bem. E agora eu vou colocar o quê? Todo esse resultado e a família do R, certo, pessoal? Então o resultado que sobrou, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Agora, e a família do R para ver o que vai acontecer. Muito bem, sendo assim, vamos lá. Verdadeiro e verdadeiro. Qual é o nosso resultado? Verdadeiro. Por quê? Porque na família do E só vai dar verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Sempre, se tiver um lado falso no conectivo E, o resultado já é falso. Sendo assim, o que nós temos? Na segunda vai ter falso porque tem um lado falso. Na terceira, falso
Quarta, falso. Quinta, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, vai dar falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Portanto, o resultado que nós temos na família do S é esse. Será que esse resultado está correto com o que ele determinou na prova? Vejam só, vamos lá ver o que ele me perguntou. Então, ele perguntou se é este resultado. Lá, na nossa resolução, nós conseguimos encontrar este resultado. Portanto, veja que a questão está errada, não é o mesmo que nós encontramos lá. Sendo assim, pessoal, gostaria muito que vocês dessem uma treinadinha em casa novamente, treina aí essas tabelas verdade, que com certeza irá cair na sua prova. Lembrando que ele pode perguntar, essa proposição é uma tautologia? Lembra que tautologia é quando todos os valores são verdadeiros. Contradição, quando todos são falsos. Então, não vão esquecer. Ele pode não fornecer a tabela verdade também, pessoal, você tem que desenvolver. E aí, lembra daqueles critérios que nós utilizamos em sala de aula, que você vai, com certeza, gabaritar essa prova. Vamos mais uma questão. Muito bem. Pessoal, uma questão nova da Polícia Federal, agora atualizada, prova do CESP de 2013. Olha o que ele perguntou. A negação da proposição. Se Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social, então, viu pessoal, conectivo, então, ele será nomeado para o cargo. Estará corretamente enunciado da seguinte forma: se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo? Pessoal, lembrando, a negação do conectivo então, como que é a negação do conectivo então? Repete a primeira frase e nega a segunda frase. Ou seja, o conectivo então substitui pelo e na negação. Não vão vacilar. Vejam que nesta frase, o que ele me deu nessa frase? Olha só, conectivo então, ele tem que ser substituído pelo e. Na resposta, ele já começou com C. Pessoal, se tem que ser substituído pelo e, não pode ter o C. Certo? Porque o C, ele vem acompanhado do condicional, da condicional então. Então, de imediato, já dá para você saber que esta questão está o quê? Errada. Veja, começou com o C, é porque vai ter um então. E a negação do então tem que ter quem? O e. Portanto, a negação dessa frase está errada. Porque teria que ficar o quê? Repete a primeira frase e nega a segunda frase. Veja que o conectivo virou o e. No entanto, essa frase está errada. Certo? Lembram lá, pessoal, vai cair na sua prova, lembra das negações e das equivalências também. Não esqueçam de estudar todos os casos de equivalência, do ou, do então, do se e somente se, correto? Muito bem. Vamos para mais uma questão. Outra questão da Polícia Federal. A negação da proposição. Pedro Henrique não será eliminado na investigação social. E, viu pessoal? E, conectivo e. E ele atende aos outros requisitos. Estará corretamente redigida da seguinte forma: Pedro Henrique será eliminado na investigação social e ele não atende a algum dos outros requisitos. Pessoal, a negação do e, de imediato, você já tem que saber que é o quê? Ou. Negação do conectivo e é o conectivo ou. E o negação do conectivo ou é o conectivo e. Então, eu tenho que fazer o quê? Trocar o conectivo e pelo conectivo ou e negar os dois lados. Vejamos aqui novamente. Olha, então tendo aqui o conectivo e, a negação teria que ser o quê? Não P ou não que. Veja que na resposta ele não negou e além de não ter negado, pessoal, ele me deu o quê? Novamente o e teria que ser o conectivo ou. Portanto, essa questão está errada, é uma questão que está errada. Muito bem. Pessoal, essas são algumas dicas do que você vai encontrar na sua prova. Gostaria de te dizer aqui mais o que você vai ter que fazer. Gostaria que você estudasse mais probabilidade, técnica de contagem, porque essa parte de proposições, acredito eu que você consegue de imediato gabaritar. A prova não vai ser difícil, nós vimos todos esses casos em sala de aula, espero que você tenha uma boa prova, você vai ter muito sucesso e você vai conseguir passar nesse concurso. Não esqueça de treinar as tabelas verdade, treinar mais casos de probabilidade, certo? Treina também os casos de princípio da contagem, que com certeza o CESP vai te cobrar uma ou duas questões. Muito bem, sucesso, parabéns, nos vemos com a sua aprovação. Muito obrigado, tchau.